Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo do mês de maio para vocês aí na matéria de ciências no 6º ano. Meus queridos, a gente esteve falando na aula passada sobre cuidados do solo. Aí a gente vai dar continuidade agora falando mais adiante aí, tá bom? Em preparação do solo ou técnicas de preparação do solo. Veja bem, para dar início a esse conteúdo, a gente vai começar aqui, tá? E a gente espera que vocês também... A gente vai estar recapitulando algumas partes do conteúdo que foi dado antes. Por quê? Porque o assunto está interrelacionado, é uma sequência. Então vocês vão ver que ao longo do conteúdo a gente vai trazer algumas coisas da aula passada também à tona. Por quê? Porque está relacionado ao conteúdo. Veja bem, preparação do solo. Para preservar o solo e garantir boas colheitas, são necessários certos procedimentos que devem ser orientados, tá, por profissionais chamados agrônomos. Só para você saber, os agrônomos são os especialistas em agronomia, ou seja, formados em agronomias. Ciência que estuda o cultivo do solo, tá bom? Veja bem, o engenheiro agrônomo, logicamente, vai orientar as melhores formas de trabalhar um solo que está improdutivo, tornando ele produtivo. Por quê? Porque se ele formou para isso, ele tem conhecimento sobre vários procedimentos. Só para você saber, os principais a gente vai falar aqui para você, tá bom? E são orientados de várias formas. Veja bem, aradar a terra, ou arado, ou arando a terra, no caso, dá no mesmo, tá? Procedimento no qual a terra é removida ou remexida com o auxílio de ferramentas agrícolas. E essa ferramenta é conhecida como o arado. Só para você saber, o arado é um grupo de discos que são colocados de forma diagonal, tá? E eles cortam a terra assim, de forma que, uma vez que ele roda, a parte de baixo da terra é trazida para cima, numa espessura mais ou menos de 30 centímetros, tá bom? Essa régua aqui especificamente, ela tem 30 centímetros, mais ou menos essa espessura, o solo vai ser trazido a parte de baixo para cima e a parte de cima vai para baixo. Dessa forma, os minerais que estão na superfície do solo, eles são levados para baixo, junto com restos de plantas em decomposição já, tá? E alguns outros materiais que estão sobre o solo, que se acumulam ao longo do tempo, tá bom? Restos de outras lavouras, enfim, que vão ser decompostos no interior do solo e vão servir de nutrientes. E outra, os minerais que estão acumulados no interior do solo vão ser trazidos acima, tá bom? Quando a terra for revolvida. Dessa forma facilita, primeiro, a entrada de micro-organismos nos solos, que vão fazer a decomposição dessas partículas, e também permite que os minerais do interior do solo sejam trazidos à superfície e vão servir de alimento para as novas culturas que serão introduzidas. Outra coisa, alguns animais que cavam, perfuram buraquinhos no solo, tá? Tipo minhocas e outros animaizinhos, eles vão conseguir penetrar porque o solo vai estar fofo, tá? E permitir a entrada da água facilmente, tá? E também do ar. Indispensável para que a planta se desenvolva. Por quê? Porque debaixo do solo as raízes da planta vão crescer e precisa de ar e de água para que ela possa absorver os minerais que estiverem lá embaixo, tá bom? Então a aradação, tá? Em uma terra, principalmente em solos argilosos, como eu disse para vocês, as partículas do solo são tão pequenas que se grudam umas nas outras, isso a gente viu lá na aula passada, tá? Então assim, esses solos argilosos é indispensável para que você plante nele ser feita a aradação. Tá? Por exemplo, na minha propriedade o solo é meio que argiloso, porque não é argila pura, mas é argila, como eu disse para você, transformada em barro. Esses solos, se eles não forem aradados, eles não produzem. Por quê? Porque o solo é extremamente duro, a água da chuva bate e escorre. Então quando ele é aradado ele fica fofo, e aí a água da chuva penetra, e aí há os melhores solos para a agricultura na região nossa aqui. Por quê? Porque são solos extremamente férteis, tá bom? Se tiver água da chuva, com certeza vai produzir em grande quantidade. Então assim, queridos, veja bem, a gente vai passar adiante aí, tá bom? Falando aqui sobre neutralizar a acidez. Veja bem, alguns solos, eles são ácidos, tá bom? Principalmente solos que são arenosos ou solos que são argilosos, mas que não totalmente argilosos. Eles têm pouca matéria orgânica, por quê? Porque estão localizados em locais onde a água da chuva bate e escorre. Então ela leva os minerais que estão no solo, junto com a água, tá bom? E fica uma terra sem nutrientes, improdutiva. Ela não é fértil, por quê? Porque ela não tem minerais, ela não tem nutrientes naquele solo. Toda a matéria orgânica é levada com a água da chuva. O que acontece? Vai criando rachaduras, porque não tem cobertura vegetal, ou seja, camada de plantas por cima, tá? Para diminuir o impacto da água.
E aí esse solo se torna improdutivo e se torna estéril. O que é estéril? Um solo que não tem em si as características necessárias para gerar vida, tá bom? Então o que acontece, meus amados? Esse solo ele precisa de várias técnicas de, digamos assim, preparo para que um dia ele possa produzir ou gerar vida novamente. Uma das formas para reduzir a acidez do solo, nós vimos na aula passada sobre os solos cálcaros ou calcário, tá? Que ele tem essa capacidade de reter a acidez. Ou seja, o calcário, ele no solo, uma vez ele introduzido no solo, ele neutraliza as consequências da acidez do solo. Então uma terra como essa, que é improdutível, estéril, ela precisa ser colocada primeiramente calcário, depois alguns tipos de fertilizantes, tá bom? E principalmente ser feita a aradação na terra para que esses minerais sejam introduzidos no interior do solo primeiramente, tá bom? Aí ele vai gerar as características necessárias para que futuramente ele possa ser trabalhado e seja produzido, e aí sim, uma vez que ele começar a gerar vida, ele pode ser plantado novamente e trabalhado. Mas assim, sem a técnica da aradação num solo como este, é inviável plantar num lugar assim. Veja bem, procedimento no qual os agricultores aplicam calcário, como eu disse para você, moído, para reduzir a acidez do solo. Essa técnica é conhecida como calagem, tá bom? Veja bem, calagem por quê? Porque o calcário também é conhecido muitas vezes como cal vegetal. Por quê? Porque ele contém uma certa parcela desse produto, tá bom? Então assim, ele é colocado no solo para tirar o excesso da acidez. Veja bem, adubação é o procedimento. Veja bem, no caso do procedimento da adubação, é no qual o solo recebe sais minerais que estão em falta nele. Ela pode ser feita de forma mineral ou orgânica. Só para você saber, essa reposição aqui, essa adubação, ela tem natural, que é quando se coloca os animais, o gado na roça, ele vai defecar, logicamente, sobre a terra. Depois aquelas fezes vão ficar sobre o solo, vão atrair micro-organismos, vão entrar em decomposição. Seus minerais, que estão em grande quantidade nas fezes dos animais herbívoros, vão ser introduzidos no solo, e aquele solo ao longo do tempo, tá? a longo prazo, ele vai se recuperar seus minerais, tá bom? Mas também tem o mineral orgânico, que ou melhor, o mineral, tá? Que não é orgânico, é inorgânico, é industrial. Você compra nessas casas de venda de produtos do campo e coloca sobre o solo. São alguns tipos de adubo, tá? Que são criados justamente para repor rapidamente os minerais do solo. E aí dessa forma um solo que está esgotado pode recuperar em um curto espaço de tempo sua cobertura vegetal, voltando a se tornar produtivo. Mas é claro que para você fazer essa adubação, você precisa fazer uma análise de solo. Geralmente entra o papel aqui do agrimensor. Por quê? Porque ele estuda nessa área, ele tem todos os requisitos para fazer a análise do solo, descobrir qual é o tipo de solo e qual é o tipo de mineral que está em falta naquele solo, e automaticamente poder atuar exatamente nessa necessidade que o solo tem de alguns desses minerais, tá bom? Veja bem, a gente vai passar adiante aqui também falando sobre as minhocas, tá? E seu papel importante no solo. Veja bem, as minhocas são seres muito importantes para a fertilidade do solo. Veja bem, uma vez eu falei em sala de aula, acho que vocês devem lembrar, que o maior adubo do planeta, o maior adubo é incomparável em relação aos demais, é justamente a minhoca, que é esse bichinho que vive na terra, tá? Que você conhece, às vezes pode já ter visto no solo. Ele tem um papel fundamental. E uma coisa, uma vez que ela morre no solo, ela se transforma em mineral puro. Então assim, em alguns lugares, tá? Eu até peguei pelo Globo Rural, que eles fazem o quê? Eles criam esses bichinhos, tá? Em um local adequado. Depois que eles conseguem uma determinada quantidade, eles congelam esses animais, tá bom? Colocam em saquinhos e colocam no freezer e congelam. Depois que vira pedra de gelo congelada, tá? Várias minhoquinhas congeladas ali, eles colocam no triturador e transformam numa areia, tá? Triturada, que eles chamam um composto de minhocas, tá bom? Nada mais é do que as minhocas congeladas e trituradas. E colocam sobre o solo. Garotos, aquele é o maior fertilizante que já foi descoberto em todos os tempos. Por quê? Porque ali, além de muita proteína, tá bom, para o solo, tá? Não diria proteína, eu diria nitrato. Por quê? Porque a minhoca triturada, ela vai arejar o solo, porque vai incentivar a vinda de outros micro-organismos.
E outra coisa, é um mineral potentíssimo para as plantas. Então as plantas vão absorver rapidamente, porque ele já está triturado, então rapidamente ele será introduzido no solo. Então assim, para esse problema da adubação, esse seria um procedimento de extrema importância, é feito nos maiores plantios do planeta, é feita essa técnica, tá bom? Eu sei que parece um pouco nojento, mas assim, para o solo é um excelente adubo. Veja bem, nós vamos falar aqui também sobre a quantidade de água adequada. A irrigação é uma técnica muito importante para manter o solo úmido em regiões secas, né? Pois leva água até as plantas ou as plantações em alguns locais, tá bom? Por meio de, digamos assim, valetas ou canaletas ou outros recursos, tornando uma terra seca, logicamente, úmida. Porque em lugares onde não chove muito, por exemplo, que nem nossa região aqui, seria ideal um processo de irrigação para tornar o solo mais produtivo. Mas, na época de plantio aqui, geralmente é o período do inverno, período que está chovendo constantemente. Então, assim, não é o ideal, mas dá para se produzir com esse mínimo, dependendo do tipo de solo e se ele está bem adubado, se ele tem a quantidade de minerais apropriados e a quantidade de calcário certa introduzida no solo, tá bom? Então assim, só para concluir, fechar o conteúdo, as plantas que recuperam o solo. Veja bem, existe uma técnica bem interessante que já é praticada aqui em alguns lugares. Por exemplo, se planta algumas leguminosas no solo para fazer a recompostagem do solo, ou devolver os minerais ao solo. Porque a maioria das plantas, elas retiram os minerais do solo. Mas existem alguns tipos, como leguminosas, que ao invés de eles retirar, eles fazem é devolver e tornam o solo mais arejado. Então assim, ainda tem mais, quando eles morrem, secam, seus restos ficam no solo e é um excelente fertilizante, torna-se em humus rapidamente introduzido no solo. Veja bem, existem vários tipos de leguminosas que são importantes. No caso das leguminosas, elas devolvem o excesso de nitrogênio ao solo, porque é retirado na maioria das vezes pelas outras plantas. E o nitrogênio, você sabe, a planta transforma em nitrato, porque nós não absorvemos na respiração, também já falamos sobre o processo do nitrogênio. Nós seres humanos não absorvemos o nitrogênio quando respiramos. Por quê? Porque ele entra junto com o oxigênio no nosso organismo, mas é devolvido de novo para o ambiente porque nosso corpo não tem a capacidade de absorver o nitrogênio. Mas ele é indispensável ao corpo humano e de todos os seres vivos, porque sem o nitrogênio nem sequer crescer nós conseguiríamos, morreríamos rapidamente. Mas nós absorvemos o nitrogênio de que forma? Veja bem, as plantas elas têm toda a capacidade de absorver o nitrogênio do solo. Ela transforma o oxigênio do solo, o nitrogênio do solo e transforma em nitrato. Nitrato nada mais é do que o nitrogênio elaborado pelas plantas. Aí o que acontece? A planta automaticamente absorve o nitrogênio, e incorpora no seu metabolismo de desenvolvimento, tá bom? Fica em todo o seu corpo, desde as folhas até a raiz. Os animais herbívoros vêm e comem a planta, ou às vezes nós mesmos quando comemos cheiro verde, alface, enfim. Então nada mais estamos comendo do que nitratos. Nitrato dos vegetais e no corpo dos seres vivos, proteína. Então quando você ouvir falar em nitrato, nada mais é do que proteína. E a maior fonte de proteína para o corpo humano é justamente os vegetais. Ou a carne de animais herbívoros, tá bom? Então um abraço a vocês, queridos. Fechamos o conteúdo aí. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Um abraço e na próxima aula a gente manda as tarefas, tá bom? A gente não vai mandar nessa ainda, mas na próxima com certeza a gente manda. Um abraço para vocês e até a próxima videoaula.